Boa noite a todo o pessoal novamente da rede social, né? Voltando aí um novo assunto, né? Gostaria de fazer aí um questionamento, uma pergunta, né? Para as pessoas, né? Existe aí um estudo, né? Um tema, né? E diz que haveria no final, né? Haveria um grande reavivamento, né? Ou seja, derramamento do Espírito Santo. Porque, conforme o estudo, existia duas chuvas, né? No Antigo Testamento, a chuva temporã e a serúdia, né? E aí, eles usam isso para aplicar para o derramamento do Espírito Santo. Diz e a chuva ali que aconteceu do Espírito Santo ali em Pentecostal, ali em Atos, capítulo de Atos ali, no início do livro de Atos, quando os apóstolos falaram em línguas, né? Ali o derramamento do Espírito Santo que Jesus prometeu, ali seria a chuva temporã. E aí faltaria então a chuva serôdia, e seria mais forte ainda do que a temporã. A temporã seria para o alimento nascer, se não tiver enganado, e a serôdia seria para o leite, né? Então, o derramamento do Espírito Santo no final, na nossa época, seria bem mais forte do que quando foi no tempo dos apóstolos. E aí ele fala do grande reavivamento, e fala desse grande não sei falar direito, né? Reavivamento, entendeu? Esse grande seria maior do que aconteceu lá no tempo de Paulo, né? Onde ele batizou muitas pessoas. Então, aí a minha pergunta é o seguinte: se isso aí é bíblico mesmo, se de fato vai acontecer esse reavivamento, esse grande reavivamento, esse aí eu falei, né, derramamento do Espírito Santo. Por que eu estou falando isso? É porque, estudando a palavra de Deus, Mateus 24, quando Jesus voltar, diz assim, e muitos vão dizer, Senhor, Senhor, porventura nós não fizemos um milagre, expulsamos o demônio, curamos uma pessoa em teu nome. Aí Jesus vai dizer, eu não conheci vocês. Então, no contexto de Jesus, quando Jesus voltar, vão se apresentar essas pessoas e fizeram muitas coisas boas. E você sabe que hoje em dia o que atrai pessoas muito são milagres, né? Já pensou se uma pessoa aparece fazendo milagre aí, curando enfermo no hospital, essas coisas? Ave Maria, esse pessoal arrasta a multidão. É por isso que tem muito famoso aí, pastor famoso, por causa disso, porque faz milagre, entendeu? Muitas vezes o fiel, ele tem uma igreja, a mesma igreja, tem uma perto da casa dele, e aí o pastor esse que faz milagre, ele vai para um estado próximo ao estado dele, não é nem dentro do estado dele, é no outro estado, mas vai estar naquela igreja. Ele prefere sair da casa dele, viajar, para ir lá onde está ele pastor, e aí para a igreja onde ele está ali pertinho, mesmo sendo a mesma, mas só por causa do pastor, o pastor faz milagre, e onde ele mora ali não tem pastor e faz milagre, entendeu? Então as pessoas hoje em dia correm atrás do milagre, atrás das pessoas e faz milagre, entendeu? Então, só a Bíblia está dizendo que no final dos tempos, as pessoas vão ser atraídas para os milagres, entendeu? Os falsos vão atrair as pessoas pelos milagres, entendeu? E aí, atraindo as pessoas, com certeza, é um grande reavivamento. Por quê? Porque se uma pessoa ela não é crente, ela não é batizada, ela não aceita Jesus, ela está na cama do hospital com câncer, e a pessoa fala aí a ela, essa pessoa vai ficar feliz, ela vai esse Deus, e Deus maravilhoso é esse que me curou, ela vai ser essa pessoa. Com certeza, ela vai, se a pessoa chamar de, você aceita Jesus, você quer se batizar, essa pessoa vai aceitar. Ela foi curada, ela viu um milagre na sua vida, ela experimentou, ela estava lá sentenciada à morte, ela foi curada. Você acha que essa pessoa não vai aceitar? E não só ela, a família inteira. Isso aí vai espalhar no mundo inteiro. Ó, a família, pro vizinho. E aí, entendeu? Essa pessoa que faz parte dessa religião, ela atrai o milagre, atrai as pessoas, entendeu? Então é como se ali houvesse um grande reavivamento. Antes de Jesus voltar próximo, os falsos fizessem um grande reavivamento através dos falsos profetas, através do milagre. E isso também, isso já citei Mateus 24, e também Apocalipse. Se nós olhar Apocalipse 19, versículo 20, diz assim, mas a besta foi aprisionada, e com ele os falsos profetas, e com os sinais feitos diante deles, seduziu a eles e receberam a marca da besta. Como é que as pessoas vão receber a marca da besta? Por que as pessoas vão receber a marca da besta? Elas vão receber motivada pelos milagres. Os falsos profetas vão ser o canal e vão empurrar essas pessoas a aceitar a marca da besta. Ou seja, quando a marca da besta sair, esses falsos profetas vão convencer as pessoas a aceitar a marca da besta. Como? Através de milagres, através de cura. Diz que esses falsos aí,
aí de Apocalipse, aí, eu estou falando aqui, eles vão até fogo do céu, vão fazer diante da besta. Lá no capítulo 13, falando se eu não tiver nada, falando da segunda besta, ali, em Apocalipse 13, no versículo 11 em diante, fala, e uma besta sobe da terra, até fogo do céu faz descer diante dos homens. Entendeu? Então, e é esse poder, essa besta aí? É os falsos profetas. Então, no final, antes de Jesus voltar, próximo de Jesus voltar, e Jesus está próximo, nós estamos vivendo já na véspera da volta de Jesus, isso vai acontecer. Ou seja, um grande reavivamento, mas falso. Um reavivamento falso, usado pelos falsos profetas. Os falsos profetas vão fazer muitos milagres, de até fogo do céu fazer descer. E por causa desses milagres, vão seduzir as pessoas. E é por isso que essas pessoas vão ser direcionadas para receber a marca da besta. E está dizendo no versículo 20. Apocalipse 19, versículo 20. Mas a besta foi aprisionada e com ele os falsos profetas. E com os sinais feitos diante dela, seduziu a eles e receberam a marca da besta. Então, as pessoas que vão receber a marca da besta vão ser seduzidas pelos falsos profetas por causa dos sinais que eles fizeram, ou seja, os milagres que eles fizeram, entendeu? Então, aí nós podemos perceber, tanto Mateus como Apocalipse, vai ter um grande reavivamento, mas falso. E aí, o povo de Deus, hoje em dia, diz que está esperando uma chuva, a chuva serôdia, é o derramamento do Espírito Santo, e vai ser bem maior do que aconteceu lá em Atos, né? Mas aí a pergunta é, eu não consigo entender o que. Para aí. Primeiramente vai acontecer o reavivamento do povo de Deus, o Espírito Santo vai ser derramado, milhões e milhões de pessoas vão ser convertidas a Jesus, aí termina, aí os falsos, vai haver dos falsos fazer isso, o falso reavivamento, ou o falso vem primeiramente vai acontecer um falso reavivamento, falsos profetas, e só depois desse reavivamento aí venha o do povo de Deus, o derramamento do Espírito Santo vai acontecer depois dos falsos, ou vai ser tudo junto? Ao mesmo tempo que o Espírito Santo está sendo derramado sobre o povo de Deus e está tendo grandes pessoas que estão se convertendo a Jesus, ao mesmo tempo está tendo o falso e muitos estão convertendo a Satanás. Trocando o simbolismo, nós já iam estar se entregando a Jesus, né? Através do Espírito Santo, está convencendo essas pessoas, estão se entregando a Jesus. Os outros também estão se entregando ao falso profeta e estão se entregando ao Satanás, porque estão trabalhando para ele, né? É tudo junto? Ou um pós o outro? Como seria isso? Porque e eu percebo, e tanto Mateus 24 lá, como Apocalipse, e os falsos vão ter esse poder de milagre, de atrair as pessoas nos últimos dias. Ou seja, se ele tem um milagre e atrai as pessoas, vai acontecer um revivamento, e milagre atrai as pessoas. Entendeu? Então vai ser um grande reavivamento mais falso, usado pelos falsos. E a Bíblia diz, o povo de Deus, né, diz e vai tá esperando, né, as pessoas, o estudo diz que estamos esperando o derramamento do Espírito Santo, a chuva serôdia, né? E aí a minha pergunta, meu questionamento é, será se de fato vai acontecer? Será que nós não estamos sendo enganados? Ou seja, de repente vai acontecer um reavivamento e as pessoas vão dizer, isso aqui é a chuva serôdia, é o Espírito Santo, sendo e não seja, talvez essa é a armadilha de Satanás, talvez é por isso, e o Apocalipse está dizendo, ele seduziu, porque ele vai dizer, isso aqui é o Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo está acontecendo, tá? Por isso eu estou fazendo milagre, essas coisas, exatamente o que eu falei nos vídeos anteriores, né? A pessoa, o falso vai pegar Marcos lá e dizer, o Marcos está dizendo aí e o filho de Deus vai fazer milagre. E eu estou fazendo milagre. Então é a profecia. E aí você não sabe Mateus 24, que fala dos falsos, né? E você, nem Apocalipse aí também está falando dos falsos, né? Aí você aí nesse engano, entendeu? Então é complicado esse negócio de reavivamento. No momento eu estou assim, essa dúvida. E acontece, primeiramente, o reavivamento do povo de Deus, vai acontecer o derramamento do Espírito Santo, a chuva serôdia. E aí milhares e milhares de pessoas vão se converter a Jesus, vão voltar para Jesus. E aí só depois é que vai acontecer o falso reavivamento, ou primeiramente vem o falso e depois vem o verdadeiro, ou vai ser tudo junto. Gostaria que alguém me explicasse isso, separasse isso, me dissesse, né?
uma e vai ser antes ou depois, uma e vai ser tudo junto, entendeu? Para poder entender isso, entendeu? E biblicamente, e no momento eu estou percebendo que os falsos vai acontecer, esse reavivamento falso. Por quê? Porque através dos milagres. Mas eu não vejo assim no momento, nesse momento assim, biblicamente dizendo que o povo de Deus no final vai fazer muito milagre, vai atrair as pessoas, e vai acontecer uma chuva. No momento eu estou assim meio gostaria de alguém, né? Me explicar. Existe uma teoria, porque existia duas chuvas, ou seja, como é o nome? Isso aí é interpretação humana. Não é a Bíblia que está dizendo, então, a Bíblia fala de duas chuvas lá que acontecia, mas ela não está dizendo que essa chuva vai ser a chuva do Espírito Santo nos últimos dias, e já a de Paulo lá e a de Atos foi a chuva, não está dizendo que a chuva foi a chuva Xerôdia, e nos últimos dias vai acontecer. Não, isso é um exemplo, e as pessoas vê lá duas chuvas no Antigo Testamento, aí diz, ó, rapaz, então se havia duas chuvas, então, Jesus muitas vezes faz a comparação nossa como uma lavoura, né? Nós somos o plantio, somos o trigo, né? Ele vai colher. Então ela chuva que aconteceu, ele derramamento do Espírito foi interpretação humana. Aquela chuva, ele derramamento do Espírito Santo, deve ter sido a chuva a temporã, então está faltando a selôdia. Então vai acontecer um reavivamento maior do que ele que aconteceu. Então isso é uma interpretação, formação. Eu pego uma coisa e está falando lá do chuva que acontecia literalmente sobre a lavoura normal, de trigo, essas coisas, aí trago para o espiritual, entendeu? Isso é uma montagem humana, não é biblicamente, não é a Bíblia que está dizendo literalmente isso aí trabalhando. Agora, já o contrário, a Bíblia diz, no final dos tempos, Mateus 24 e Apocalipse, os falsos vão fazer milagre. E através do milagre, ele diz, e vão seduzir as pessoas a receber a marca da besta. E dizer, eles vão atrair as pessoas. E atraindo as pessoas vai fazer um grande reavivamento. Só que falso, entendeu? Então, essa é a minha pergunta, meu questionamento, entendeu? Eu gostaria de deixar para vocês aí, entendeu? E vocês comentassem, respondessem para mim aí, tá bom? Se tivesse algum estudo, uma coisa, tá bom? Nesse momento eu estou fazendo apenas questionamento, eu não posso, questionamento, eu gostaria de alguém me explicar alguma coisa sobre isso aí, tá bom? Boa noite a todos.